Solos é a nova Black Mirror? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje eu estou aqui para falar sobre Solos, nova série do Prime Video que estreou no último dia 25 de junho e tem um elenco estreladíssimo, incluindo Anne Hathaway, Anthony Mackie, Dan Stevens, Morgan Freeman e muito mais. Primeiro eu vou fazer uma análise da série sem spoilers, te falando se vale a pena ou não assistir e fazendo essa comparação com Black Mirror, e depois eu vou entrar nos detalhes de cada episódio, revelando curiosidades e easter eggs que talvez você tenha perdido. Mas aí eu aviso quando for ter spoilers, então por enquanto pode assistir com calma caso você ainda não tenha assistido a série, tá? Enquanto isso, já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos por aqui. Well, we all feel alone in different ways. In feeling alone, we are somehow all together. Agora vamos lá, Solos é uma série antológica, ou seja, cada episódio tem começo e meio e fim, tem a sua própria história redondinha ali, então quer dizer que você pode assistir um deles sem assistir os outros necessariamente. Apesar de que eu já adianto aqui, se você assistir todos seguidos na ordem certa, a sua experiência vai ser bem mais legal. Cada episódio é basicamente um monólogo de cada um dos atores e ele sempre vai aliar uma questão existencial à tecnologia. Então é interessante porque apesar de serem quase 20 a 30 minutos de uma pessoa falando sozinha praticamente, rola uma dinamicidade por trás, então não fica cansativo. No primeiro episódio, por exemplo, a Anne Hathaway é uma jovem que quer descobrir a viagem no tempo. E aí ela vai passando por aí e ela consegue encontrar versões dela de outros anos. Então vai rolar um diálogo ali só com a Anne Hathaway, mas ao mesmo tempo ela tá conversando com outras pessoas, então tem essa dinâmica, sabe? A mesma coisa acontece no segundo episódio do Anthony Mackie. Ele conversa com ele mesmo por causa de uma nova tecnologia de robôs. No terceiro episódio também tem essa dinamicidade porque a Helen Mirren conversa com um assistente virtual dentro de uma nave espacial. Então, basicamente, o episódio é focado nela, mas tem a ajuda ali do assistente virtual guiando a história. Então não fica assim, texto seguido, sabe? No quarto episódio da Uso Aduba, acontece a mesma coisa, ela tem um assistente virtual dentro da casa dela e aí eles vão conversar, apesar do foco ser nela. Todos esses detalhes ajudam a não ficar uma coisa só que cansa, sabe? O único episódio que é só monólogo mesmo, praticamente, é o quinto, que é da Constance Wu, mas ele é o meu favorito, então já podemos ver que ele não perde nada por isso, né? Só pra continuar então, o sexto episódio é mais concentrado na Nicole Beharie como Nera, uma mãe, e aí ela conversa com um filho, então tem um pequeno diálogo ali. E o último é o episódio mais diferentão, porque tem de fato um diálogo de duas pessoas que aparecem e dividem completamente a cena, que é o Dan Stevens e o Morgan Freeman, apesar do episódio ter o nome do Morgan Freeman, porque são 7 episódios, cada episódio tem o nome do personagem principal, e aí o sétimo é Stuart, que é o nome do personagem do Morgan Freeman, apesar de que os dois dividem bem a tela ali, os dois têm uma importância parecida em relação a tempo de tela, vai, porque faz sentido o nome do episódio 7 ser Stuart, sem dar spoilers. Quando eu assisti, uma das coisas que eu senti foi que a Amazon Studios falou assim: cata todos os atores de Hollywood assim que são muito bons e que a gente conhece e gosta e vamos dar um espaço para eles atuarem, porque eles colocaram um monte de ator muito bom, declamando, né, atuando com textos super densos e profundos e que tratam essas questões existenciais e que puxam muitas emoções, né? É legal porque eles começam, por exemplo, às vezes tem um episódio que você começa meio com o pé atrás com o personagem, falando, não tô entendendo isso aí, e depois no final você tá chorando com ele. E aí tem essa questão do Black Mirror. Será que a série é de fato a nova Black Mirror? Antes dela estrear, muitas pessoas estavam apresentando ela assim, né? Você consegue ver algumas similaridades entre as duas séries, né? Principalmente por abordarem a tecnologia em relação à humanidade, mas o modo com que elas fazem isso é bem diferente. Então eu acho que assim, apesar dessas semelhanças, de modo geral, são séries bem diferentes e Solos não é o novo Black Mirror, mas já vou explicar com detalhes. Acho que um dos principais motivos é porque em Black Mirror
Mirror, a tecnologia tá mais associada à desgraça. Não, é meio ruim falar assim, né? Mas a gente sempre vê um lado mais negativo da tecnologia, né? Ela é a protagonista de cada episódio, praticamente, e você vê ali o lado ruim das pessoas estarem tão viciadas no celular, na internet, nas redes sociais e tudo mais. Sempre tem uma consequência ruim disso. São poucos episódios de Black Mirror em que a tecnologia veio pro bem. Em Solos, a tecnologia não é vista só como negativa. Claro que tem ali, né, as críticas indiretas, mas em alguns momentos ela vem aliada pro bem também. E além disso, ela não é a protagonista. A protagonista em Solos são os personagens, os atores ali com as atuações impecáveis. A tecnologia vem como um complemento das questões existenciais deles e o contexto em que eles estão inseridos, mas não é a protagonista. Então, isso é o principal diferencial entre as duas. Dito isso, acho que os episódios 5 e 6 de Solos são bem Black Mirror. Eu até queria falar que eles são os mais próximos que a gente tem de Black Mirror, mas não acho que seja a melhor definição, porque eu acho que eles são bem Black Mirror mesmo, tipo, do jeito que você assiste, eu consigo ver essa trama do jeito que ela tá ali mais ou menos funcionando dentro de uma das temporadas de Black Mirror. Então, esses dois episódios acho que fazem mais sentido, né, que são o da Jenny e o da Nera, que vocês podem ali procurar a sinopse pra ver, caso vocês ainda não tenham assistido. Mas assim, especificamente esses dois, se você olha dentro do contexto geral da série, aí não. Bom, e agora vamos à pergunta: vale a pena assistir? E a minha resposta é sim, vale. Com certeza. O primeiro é porque é muito rápido, né? São 7 episódios de 20 a 30 minutos no máximo, que passam super rápido e tem um elenco maravilhoso, né? Então, se você até tirar a história por trás, você vai ver ali 20 a 30 minutos de Anne Hathaway, Morgan Freeman, Anthony Mackie dando um show de atuação, assim, arrasando mesmo, tocando na sua alma, mesmo que você não tenha qualquer relação com o que ele tá dizendo. Acho que um dos maiores pontos positivos da série é porque ela provoca reflexões. Toda a questão existencial ali que eles estão tratando, uma diferente em cada episódio, faz você parar pra pensar, né? No primeiro episódio, por exemplo, a Anne Hathaway tem um objetivo em mente. Ela quer viajar no tempo por um motivo que eu não vou contar aqui pra não dar spoiler, mas ela tem um claro objetivo em mente. E aí é isso, todo episódio vai desenvolvendo com ela aceitando o que, na verdade, é o verdadeiro objetivo dela, sabe? Pensando no melhor jeito de mexer com isso. O segundo episódio também tem essa reflexão em relação aos robôs, né? Que o Anthony Mackie tá com uma versão robô dele ali. Será que vai ser igual? Será que não vai ser? Por que ele tá com esse robô e toda essa tecnologia envolvida nisso? Um robô é capaz de substituir ele? Então, todos os episódios têm essa provocação que te leva a pensar. Inclusive, fica aqui um alerta que alguns dos episódios podem ter gatilhos para algumas pessoas, né? Vale você ver o tema antes de assistir, porque tem algumas partes que são mais pesadas. O episódio 4, por exemplo, é um episódio que é 100% focado na pandemia. Então, se você ainda tá sensível por estar muito tempo em casa, talvez pegue fundo, sabe? Então, mesmo que seja uma série rápida, talvez você não consiga assistir tudo em um dia maratonando, porque tem uns episódios fortes que você assiste e às vezes você precisa daquele tempo pra digerir, sabe? Então, tem esse aspecto também, apesar de eu não ver isso como uma coisa negativa. Eu acho que se tocou em você pra provocar essa reflexão, pra você sentir isso, é um ponto positivo, é mais um dos pontos positivos da série de você se identificar. Claro que saiba os gatilhos, né? Veja antes de assistir pra você não ficar mal depois de assistir, mas se provocar essa reflexão, essa análise por trás, de uma forma geral, aí é um aspecto positivo mesmo. E é isso, análise sem spoilers feita, falei aqui toda a minha opinião sobre a série de forma geral, sem revelar detalhes do enredo, mas agora eu vou começar a minha parte com spoilers, então se você ainda não assistiu a série, pode parar de assistir agora, aí você vai assistir a série e depois você volta aqui, porque eu quero contar algumas coisas bem legais sobre os episódios em si. Porque apesar de ser uma série antológica, os episódios se conectam sim, e rolaram alguns easter eggs e curiosidades que eu achei no meio do caminho e achei muito legal comentar, porque olha, tem uma que eu não vi ninguém comentando ainda, viu? Tirei da minha cabecinha. Hashtag spoiler alert! Ó, de novo, spoilers pela frente, assistam com livre e espontânea vontade, não vem me xingar depois que eu vou falar tudo, ok? Spoilers, 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 spoilers. You've been warned.
O primeiro episódio é o da Leia, né, da Anne Hathaway, e ele fala muito sobre o tempo. Ela quer fazer essa viagem no tempo, e o motivo pra isso, que eu não contei no começo do vídeo, é porque ela quer fugir da realidade em que a mãe dela está atualmente. A mãe dela tá muito doente, não tem perspectiva de cura, e ela quer ir pro futuro pra ir pra uma realidade em que a mãe dela já morreu, pra ela não ter que lidar com todo esse sofrimento. E apesar de ser uma coisa muito triste, né, é isso que vai provocar toda a reflexão dela no episódio. E aí ela vai conseguir realizar essa conexão com outros tempos, e ela vai encontrar a versão dela do passado e do futuro. E elas vão ter um super diálogo aí sobre tempo. Enfim, o tempo é a grande questão do episódio, né? Sei lá quantas vezes eu falei tempo só no último minuto. 6 times. E aí, uma coisa interessante é que logo no comecinho do episódio, a personagem liga uma máquina de lavar, uma máquina de secar roupa, e ela coloca um timer. E durante o episódio inteiro, a gente vai vendo esse timer passando. E é engraçado porque em alguns momentos eu falei, acho que o negócio vai explodir, né? Não é possível, estão dando muita ênfase. Mas justamente o tempo passando na máquina de lavar ou na secadora vem como uma metáfora pro tempo passando na realidade dela. Até porque no final ela se sacrifica pra salvar a mãe, né? Ela apaga a linha temporal em que ela tá. Então a secadora também indica o tempo de vida que resta pra ela. Quando tá chegando lá no finalzinho, ela já tá sentada na poltrona, aguardando o momento dela de ter a linha do tempo em que ela está apagada e ela sumir. O segundo episódio é importante, ele vai ter conexões mais pra frente, mas na hora, assim, você não pega, né? Ele fala do Tom, que é o personagem do Anthony Mackie, e ele descobre que ele tem leucemia, ele vai morrer, ele tem um prazo de vida contado, e ele não quer deixar a família dele sozinha. Então ele decide contratar esse robô, que tem a personalidade perfeita dele, assim, tudo que o Tom tem documentado da vida, o robô absorve, ele é um clone idêntico. E aí o diálogo entre os dois é eles contando assim, eu quero saber as coisas que as máquinas não podem me dizer. Então o Tom verdadeiro vai falando sobre a esposa, o que ela gosta, o que ela não gosta, fala sobre o filho, a filha, e aí eles têm esse diálogo quando o Tom tá prestes a morrer e o robô vai assumir o lugar dele. Assim, não é segredo, tipo, a família sabe que ele vai morrer e que o robô vai ficar no lugar, mas ele vai tentar, assim, não deixar o Tom ser esquecido, mas vai ter um acalento ali pra família. E aí a gente chega no terceiro episódio, é o episódio da Helen Mirren. Ela já é uma idosa, mas o nome você fica, conheço esse nome de algum lugar, o nome dela é Peg. Justamente porque no episódio anterior, o Anthony Mackie tem 2 filhos, o Ryder e a Peg. E aí logo no começo do episódio a gente descobre que a Peg é realmente a filha do Tom muitos anos pra frente, quando ela já tem mais de 70 anos, ela viveu a vida dela e agora ela tá numa missão espacial. Ela viu um anúncio na TV em que eles estavam procurando idosos para irem em uma viagem só de ida pro espaço. E aí ela vai contando por que ela decidiu aceitar essa viagem só de ida, sabendo que ela não ia voltar mais. E nisso que ela vai contando, ela conta que ela perdeu o pai quando ela tinha só 5 anos, o pai dela teve câncer. Aí ela conta que perdeu a mãe também muito próximo, logo em seguida. E aí ela conta que ela e o irmão ficaram sendo cuidados pelo robô. E aí depois alguém descobriu e aí o robô teve que ir embora e eles foram mandados pra casa da avó. E aí outra coisa que acontece muito legal quando eles são mandados pra casa da avó é que ela fala sobre um boy, um crush que ela conheceu por lá, que todo mundo na escola amava, mas ele foi atrás dela justamente, que é o Ming Sean. E aí, esse cara, quando o nome apareceu pela primeira vez, eu fiquei tipo, já ouvi esse sobrenome antes. E realmente rolou. Isso assim, eu não vi ninguém comentando, mas Ming Sean é o nome do boy da Peg. E no primeiro episódio, a Leia fala que o primeiro beijo dela sem língua foi com Henry Sean. É o mesmo sobrenome. E aí você fica então imaginando que esses dois personagens tenham alguma ligação, né? A Leia tá ali no ano de 2024. A Peg provavelmente tá bem mais pra frente, né? Com eles mandando idosos pro espaço e pensando que ela é a filha do Anthony Mackie, só que, tipo, 70 anos depois, então passa bem mais pra frente. Então, o Ming Sean pode ser o filho ou o neto do Henry. Então, mais uma conexão aí entre episódios que eu achei bem legal. O quarto episódio não tem nenhuma conexão direta com os outros episódios, mas é aquele que fala muito da pandemia. A Sasha, que é a personagem da Uso Aduba,
tá dentro de uma casa que foi criada logo quando a pandemia começou e todo mundo tinha que ficar em lockdown. E aí as pessoas compravam essa casa porque é uma casa inteligente, que você fala exatamente onde você quer morar e aí eles fazem projeções nas paredes. Então, por exemplo, ela queria morar numa casa de vidro no meio da floresta. Então parece que as paredes são transparentes e ela tá no meio da floresta e tudo é designado assim. Só que ela já mora lá há 20 anos, a pandemia passou há muito tempo e ela não quer sair. Ela se sente com muito medo de sair pra fora. Ela acha que o mundo ainda tá atacado pelos vírus e tudo mais. E ela realmente não sai. O episódio inteiro é essa luta na cabeça dela, né? Não, lá fora não é seguro, se não tava antes eu tô aqui bem. E aí a gente vai ver qual foi a decisão dela no final. Não tem nenhuma referência direta contra os episódios, mas acho que é um episódio que muitas pessoas vão conseguir se identificar. Chegamos no 5º episódio, o meu favorito, da Jenny com a Constance Wu. Logo no começo do episódio já tem o primeiro easter egg, assim, uma referência. A personagem aparece lendo uma revista e na capa da revista tá escrito: encontre os seus robôs Remember Me, né? Os seus robôs Lembre-se de Mim, que são justamente os robôs, o robô, né, que o Anthony Mackie contratou no 2º episódio. Então, mais uma relação temporal ali, a gente nunca sabe em que ano a história tá, né, mas provavelmente, então, a Jenny e o Anthony Mackie estão num ano parecido, porque é a época dos robôs Remember Me, Lembre-se de Mim. Esse é um episódio com um grande plot twist, assim, é o maior plot twist de todos, acho que é por isso que eu amei. A história vai escalando de um jeito, começa tão tranquila. Eu até achei que esse podia ser o episódio mais chato, porque é um episódio que é só ela falando sozinha. Então vai ficando cansativo, mas depois, do jeito que escala e você vai descobrindo o que acontece, aí é o sabe? E aí, basicamente, a cena final do episódio, a gente descobre que a Jenny, né, tá numa instituição e as memórias dela estão sendo transferidas para uma grande máquina ali. E isso é o que dá o tom que você começa a perceber que talvez todos os outros episódios que você tenha assistido também sejam memórias que foram transferidas para essa máquina aí de gente que pode estar perto da morte ou próxima da morte ou que já morreu de fato. E aí o 6º episódio passa bem rapidinho, é o episódio da Nera. Ela tá com uma nova tecnologia de bebês. Ela é uma inseminação artificial que chama Better Baby. E aí ela queria muito engravidar, engravidou. Só que tem alguns problemas que podem surgir, alguns efeitos colaterais. Então, assim, de uma hora pra outra, ela já fica chega no trabalho de parto, ela nem tava perto disso, chega no trabalho de parto. Aí, o trabalho de parto acontece assim, você acha que ela vai começar a sofrer, o bebê já nasceu, e aí vem a coisa, o bebê, ele cresce muito rápido. Então, um minutinho que ela se distrai, ele já vira uma criança de 2 anos, aí depois um menino de 5 anos, aí depois um adolescente de 12. E essa mulher vai bugando, porque aí ela acha que o filho dela tem defeito. Chega num ponto que ela tá pensando até em matar ele. Então, bem tenso. Esse é o episódio mais rápido, mas fortes emoções ali que acontecem, apesar de não ter nenhuma referência direta a outros episódios. Você fica com ele na cabeça, mas na verdade ele só tá preparando o terreno pro 7º episódio, em que tudo finalmente é explicado. E aí o 7º episódio já começa diferente, né? Ele tem 2 personagens conversando diretamente, 2 atores, o Dan Stevens, que faz o Otto, e o Morgan Freeman, que faz o Stuart. Inclusive, quando o Dan Stevens apareceu, eu achei que podia até ser outro easter egg, porque o Dan Stevens dublou o Tim, que é o assistente virtual que conversa com a Peg, né, a personagem da Helen Mirren, no 3º episódio. Aí eu achei que ele podia estar envolvido em alguma coisa dessa instituição de memórias, mas são 2 personagens completamente diferentes, eles só reutilizaram o ator mesmo pra pagar menos, né, sei lá, porque... Mas aqui a gente tem que falar do Stuart, né, porque o nome do episódio é o nome dele porque ele é realmente o principal ali. Sem ele, a gente não teria nem série. Durante o episódio, a gente descobre... primeiro, o Stuart aparece como se ele fosse um homem com Alzheimer, né? Ele não consegue lembrar de nada de quem ele era, da vida dele. Quando o Otto aparece, ele pergunta, sabe quem eu sou? Ele não sabe basicamente nada. Ele é uma pessoa meio assim... até planta, sabe? Tipo, parada real, não sabe o que tá acontecendo. E aí o Otto tem um dispositivo ali que ele consegue inserir memórias no Stuart. E aí ele começa a inserir memórias e o Stuart começa a ter
lampejos de memórias antigas dele. Só que aí a gente descobre que, na verdade, ele não tem Alzheimer. Na verdade, ele é um viciado em memórias. Ou seja, ele é um cara que em instituições, tipo aquela do 5º episódio, para roubar memórias de outras pessoas para fugir da vida dele mesmo, entendeu? Porque o Stuart perdeu o filho muito jovem, ele não era tão próximo do filho, ele acha que ele podia ter feito mais pelo filho, e aí ele começou a usar memórias de outras pessoas como anestésicos para ele mesmo. E nisso ele roubou as memórias do próprio Otto, e aí ele tá ali porque o Otto quer lembrar a mãe dele. O Otto não tem nenhuma memória da mãe, porque o Stuart roubou todas. E nisso também a gente descobre que todos os episódios que a gente já assistiu são memórias que ele roubou. Em um determinado momento ele fala que lembra dele brincando na piscina com a Nia, que era a melhor amiga da Sasha do episódio 4, ou que ele lembra de assistir De Repente 30, que é o filme que a Leia da Anne Hathaway cita no episódio 1. Ele lembra de coisas da Peggy, ele vai lembrando, então você percebe a conexão entre tudo ali e é genial. E é legal que o Stuart escolheu memórias muito significativas para roubar, né? Em todas. Ele teve o problema com o filho, e aí a primeira memória que ele rouba é a da Leia, que queria fugir da mãe, né? Não sabia como lidar com a doença da mãe. Ele também teve o filho doente. Aí no segundo episódio é o Tom, que vai morrer e não quer deixar a família sozinha, também falando sobre morte de um ente querido. Terceiro episódio é o da Peggy, que decidiu ir pro espaço sem passagem de volta para fugir da vida dela, para se sentir relevante. Todos têm um aspecto que você vê que faz sentido como um escape pro Stuart. Principalmente o episódio 5, que é o pior dia da vida da Jenny. Ela fica se torturando e ele também fica remoendo esses sentimentos de culpa em relação ao filho. Então, assim, muito legal quando tudo se encaixa e você consegue entender, sabe? E aí, outra coisa que, assim, dava essa dica desde o começo e que eu não tinha reparado, é que cada episódio começa com uma narração por cima de uma frase, uma pergunta. E essa narração é feita pelo Morgan Freeman. E essa pergunta resume o que vai acontecer no episódio. Então faz sentido ter a voz do Morgan Freeman fazendo essa pergunta ali, porque ele é o personagem que sabe tudo o que vai acontecer, né? As lições que ele tá tirando de cada memória são essas que ele faz aí. E aí uma coisa legal pra fechar tudo isso é que a proposta da série, desde o começo, assim, quando eles anunciaram o nome Solos, era pra mostrar pessoas sozinhas, mas que toda a motivação delas girava em torno de conexões, girava em torno de outras pessoas. Então, pra mostrar que mesmo sozinhas, as pessoas se conectam por alguma coisa. Então, é legal ter essa conexão, fechar com esse momento tão bonito, ao mesmo tempo fechar com esse momento em que todas as histórias se conectam e tem esse detalhe de uma história na outra, personagens que se relacionam entre si. É um bom final pra toda essa história. Não sei se vai ter segunda temporada, acho que faz muito sentido ter, porque dá pra seguir em vários caminhos diferentes, com vários atores diferentes. Tem muitos atores bons em Hollywood ainda pra eles chamarem pra essa segunda temporada. O criador da série falou que escreveu muito devido à pandemia, né, foi influenciado com esse tempo em casa, mas acho que ele conseguiria escrever coisas boas também, mesmo não estando em casa, então espero que ele decida fazer uma segunda temporada aí. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa análise da série, dessa análise depois de detalhes e easter eggs e conexões, que eu adoro achar nas coisas. Se você já assistiu Solos, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você não assistiu, mas ficou com vontade de ver, comenta aqui embaixo também. E é isso! Beijos e até o próximo vídeo.